Putin ele pode aprontar e ficar assim, muito próximo de realmente causar uma crise maior, né? Mas uma disrupção ou uma perda de controle vista pelo Partido Comunista da China, que morre de medo de alguma coisa, que tem uma revolução e acabe tirando o Partido Comunista do poder, acho que explica um pouco a reação que a China teve, né? Que no começo foi uma coisa meio ambígua, né? Mas que não chegou a dar em momento algum um apoio aos russos, né? Porque, puxa, você interrompe as cadeias de fornecimento de alimento, ou tem uma guerra maior com arma nuclear, puxa, a China está constantemente, a gente vê isso também esses dias, né? Com esse medo de que realmente tenha protesto, tenha manifestação e tal. Então eu acho que no fim isso de terem 3 grandes impérios, né? Ou forças, assim, isso meio que acabou ajudando a conter um pouco a situação. Eu queria fazer um comentário a esse seu, Duda. No Latitude passado, a gente falou um pouco de China, né, com o Rodrigo Natália, que é estrategista-chefe aqui da INVE, e a gente comentava o quanto protestos, por outras razões, protesto contra as medidas restritivas contra a Covid, por exemplo, podem virar um protesto político muito facilmente, de uma hora para outra. As pessoas estão insatisfeitas com a política está na garganta ali, né? Qualquer coisinha restritiva da Covid, isso vira abaixo Xi Jinping de uma forma muito fácil, né? Então é compreensível que o regime chinês tenha esse tipo de preocupação, né? Se a gente for observar, um dos capítulos do livro discute exatamente China e guerra da Ucrânia, né, que é escrito pelo Maurício Santoro, que é professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E ele argumenta, e me parece que ele está correto no argumento dele, que a guerra para a China não é algo interessante em vários aspectos, né? Ou seja, se a gente for pensar, por exemplo, o quanto a China vem se aproximando nas últimas 2 décadas, né, de países europeus fundamentais, vide o caso da Alemanha, a forma como a União Europeia e particularmente a OTAN, ela se unificou nesse conflito, né? Acho que é fundamental a gente lembrar, 4 anos atrás a gente estava discutindo uma crise existencial da OTAN, né? Do Trump dizendo que a OTAN não funcionava para nada, o Macron falando que a OTAN estava em morte cerebral, né? Sim, 4 anos atrás, 5 anos atrás. E hoje a OTAN está extremamente unida, né? Com a possibilidade que deve se concretizar da entrada de Suécia, Finlândia, ampliando gastos militares, com a própria Alemanha se comprometendo, né, em ampliar significativamente seus gastos militares. Então isso empurrou a Europa para os braços dos Estados Unidos, né? A própria disrupção na questão alimentar, energética, cria problemas para a China, sem sombra de dúvida, né? E o próprio tema de Taiwan, querendo ou não, né, a forma como a Rússia atuou com relação à Ucrânia acendeu digamos, um alerta vermelho para outros países que são próximos à China, da possibilidade da própria China, de fato, utilizar via militar para tentar recuperar Taiwan, né? Então, hoje mesmo, a notícia de que o Japão, né, o Japão que tem uma política de defesa, né, pacifista desde o pós-Segunda Guerra Mundial, oficializou um pedido de compra de mísseis de longo alcance junto ao governo norte-americano, né? Mísseis que só a Grã-Bretanha possui e que o Japão provavelmente vai adquirir. Então isso envolveu também uma remilitarização crescente do Sudeste Asiático, né, do Indo-Pacífico, que para a China também não é interessante. Aí só para fechar, me parece, você tem razão, esse livro, a gente terminou de escrever, né, em julho, agosto. Então, houve aí alguns meses que a guerra continuou, infelizmente a guerra continua, e que a gente, né, não teve como mexer nos capítulos. E eu acho que uma mudança importante que você citou na tua pergunta é como o Xi Jinping e mesmo o Narendra Modi, né, mesmo a Índia, vem demonstrando algum tipo de insatisfação, sobretudo no que se refere à possibilidade de uso de armas nucleares táticas. Tanto é que parece que houve um certo recuo da alta liderança política da Rússia nesse tema. A gente pode realmente acabar se surpreendendo e, infelizmente, ver que essa retórica retorna. Mas houve um arrefecimento, né, nos últimos meses, o tema de possibilidade de armas nucleares táticas, como se utiliza, né, o termo de armas que teriam uma menor capacidade de destruição,
parece ter arrefecido e acho que isso pode ter alguma relação, né, com críticas indiretas, muito leves, mas que para um regime chinês é bastante significativo, né, de que a guerra está, digamos, criando alguns tipos de disrupções não muito bem-vindas no sistema internacional. Então isso pode ter segurado um pouco a Rússia, pelo menos a retórica, né, nesse ponto, que era algo gravíssimo em meados desse ano. Gravíssimo. A gente teve declarações muito graves. E principalmente, acho que um elemento central quando a gente vive numa guerra em que parece que o tempo está acelerado, a gente se esquece muito rapidamente de coisas que aconteceram há meses atrás. O momento mais grave, me pareceu, do conflito desse ano foi quando o Putin fez o plebiscito para anexar as 4 províncias ucranianas que a Rússia dominou, né? E aí havia uma expectativa sobre o que vai acontecer se a Ucrânia retomar parte desses territórios, né? E muitos diziam, pode ser que a Rússia utilize a sua doutrina de segurança nacional, que permite o uso de armas nucleares para defesa quando a existência do Estado russo está em perigo, né? Houve a recuperação de Kherson, houve a recuperação de territórios que supostamente hoje, na visão da Rússia, pertencem à Rússia, e não houve uma resposta catastrofista. Ainda bem. Mas é só para lembrar o quão complicado a gente estava muito pouco tempo atrás no que se refere da coisa sair do controle nessa guerra. Quer dizer, se a Rússia tivesse usado armas táticas nucleares nesse conflito, ela teria uma justificativa, né? Olha, mas vocês estão invadindo meu território aqui, essas, né? A doutrina militar russa é ambígua, né? Ou seja, ela permite o uso de armas nucleares numa situação de defesa, na medida em que a existência do Estado está em perigo. Então ela pode ser atacada por armas convencionais e ela pode revidar com armas nucleares, desde que a existência do Estado esteja em perigo. Só que o que significa a existência do Estado estar em perigo, né? A integridade territorial entra como existência do Estado, né? Porque hoje as 2 províncias do Donbás, Zaporídia, né, e a província de Kherson, na visão da Rússia, algo que a comunidade internacional não reconhece, fazem parte da Rússia, são territórios russos. Estão sendo atacados pelas tropas ucranianas. Estão sendo atacados, em parte, com uma grande ajuda militar do Ocidente, que é um outro complicador, né? O Ocidente ajuda militarmente de uma forma muito significativa a Ucrânia, mas não com armas de longo alcance, mas ajuda muito. A Ucrânia não conseguiria fazer absolutamente nada em termos de uma contraofensiva bem-sucedida se não fosse a ajuda militar do Ocidente. Então isso leva a várias questões. O que aconteceria? Ainda bem não aconteceu nada do que já se imaginava, que é a Rússia tentar evitar com que esses territórios caíssem nas mãos ucranianas e não uma resposta catastrofista. Mas, enfim, é difícil a gente cravar que isso não possa mudar e que esse discurso irresponsável de uso de armas nucleares, velado, né, cifrado, que o Putin e outros membros da alta cúpula política do Kremlin usam, não possa retornar. Felipe Loureiro, eu queria saber um pouco a tua visão de como é que a direita e a esquerda aqui no Brasil reagiram a essa invasão russa da Ucrânia. Algum programa nosso aqui, eu não sei se foi uma entrevista, o Paulo Roberto de Almeida, ele comentou que o Brasil, no passado, na época do Estado Novo, Getúlio Vargas, quando a Alemanha invade a Polônia, tem uma condenação, né? E essa condenação não aconteceu aqui nem do governo Bolsonaro, nem do então candidato ainda, né, Lula, aqui nas eleições no Brasil. O Brasil fez certo em tomar distância e não condenar essa invasão? Como é que você vê isso? Bom, acho que são 2 coisas. Primeiro, é importante lembrar que durante o Estado Novo também o Brasil, por um certo tempo, manteve depois uma postura bem ambígua, né, com relação à Alemanha e Estados Unidos. Só em 41 mesmo que o Getúlio Vargas, 42 principalmente, vai tomar a decisão de se alinhar aos aliados e aí sim vai romper relações com o eixo. Mas, pegando um pouco da tua pergunta, a postura brasileira na ONU, né, se você olhar no Conselho de Segurança, o Brasil faz parte do Conselho de Segurança como membro rotativo, e na Assembleia Geral, ela foi uma postura de votar condenando as ações da Rússia, né? Então houve 2 resoluções importantíssimas que foram votadas na Assembleia Geral da ONU, né, em março. E essas resoluções, elas condenavam as ações da Rússia de maneira muito clara e o Brasil votou favoravelmente. O Brasil se absteve no Conselho de Direitos Humanos, né, no tema da expulsão da Rússia no Conselho de Direitos Humanos. Mas você tem razão
que autoridades brasileiras, né, e sobretudo o presidente da República, tiveram uma postura de solidariedade. O presidente foi à Rússia momentos antes do conflito acontecer. Então, na medida em que o chefe de Estado toma esse tipo de posição, ele está, de uma maneira indireta ou até direta, né, prestando mais apoio, né, claro, a um lado do que ao outro, né? Você me perguntou sobre a questão da direita e da esquerda. Tem um capítulo no livro das professoras Isa Pena e Mônica Herz, que elas analisam como a guerra da Ucrânia criou uma espécie de curto-circuito dentro do bolsonarismo, né? Porque a queda do Yanukovych, que você mencionou, né, da Euromaidan, em 2014, você tem um crescimento, né, importante da extrema-direita ucraniana nesse processo, né? Inclusive parte dessa extrema-direita vai se militarizar, vai ajudar as tropas ucranianas contra, né, o separatismo do Donbás, parte vai ser incorporada, inclusive, oficialmente ao exército ucraniano, que vai ser uma grande crítica, né, com relação a como o Poroshenko agiu frente a esses grupos de extrema-direita. Então, alguns setores do bolsonarismo enxergavam essa atuação da extrema-direita ucraniana desde 2014 com ótimos olhos, né? E queriam até essa ucranização aqui no Brasil. Por um outro lado, você tem um setor, ainda mais depois do Bolsonaro se aproximar do Putin, né, no início de 2022, fica muito claro isso, um setor que vê no Putin, né, nesse antiglobalismo, na questão dos valores da família, dos valores religiosos, do neoconservadorismo, do ultranacionalismo que o Putin representa, um caminho também a ser preservado, né, e ser fortalecido. Então, há um curto-circuito que é interessante e que talvez possa ajudar a entender os sinais diversos, né, de um Bolsonaro, por exemplo, chegando a defender, né, a Rússia em determinados momentos, até de forma explícita, e o Ernesto Araújo com uma posição distinta, né, o ex-ministro das Relações Exteriores, que vai dizer que de forma alguma não pode se apoiar o que a Rússia está fazendo, né. No caso da esquerda, você vai ter setores, né, que entendem que por mais que a expansão da OTAN, né, ela tenha se transformado numa preocupação legítima da Rússia, né, e que de fato a ação dos Estados Unidos em ter permitido essa expansão, de não ter integrado a Rússia numa arquitetura de segurança europeia pós-Guerra Fria, sejam problemáticas, né, e legitimem as preocupações da Rússia, a invasão, o desrespeito à integridade territorial de um Estado soberano, a autodeterminação dessa sociedade, ainda mais, não só pela Carta da ONU, a Rússia inclusive assinou acordos, né, de reconhecimento da soberania ucraniana, isso é inadmissível, né, isso é inadmissível. E por um outro lado, você vai ter segmentos que entendem que a dinâmica do conflito, por causa da expansão da OTAN, se não justificam propriamente, explicam de uma forma em que essa condenação ela acaba ficando mais debaixo dos panos, ou ela não tem uma importância tão grande assim. E aí me parece que a questão, né, do anti-americanismo, a gente sabe que os Estados Unidos têm uma história longeva aqui na América Latina de intervenções, né, de construção de império informal e muitas vezes formal aqui na América Latina. E esse anti-americanismo acaba muitas vezes transparecendo na forma como interpreta as ações da Rússia, porque a Rússia hoje, querendo ou não, faz um contraponto aos Estados Unidos, né? E esse contraponto acaba sendo valorizado, em que pese o fato de a gente estar falando em algo que, a meu ver, do ponto de vista jurídico e do ponto de vista moral, é indefensável. A gente tem, às vezes, um pouco a impressão, em relação aos setores da esquerda, que o imperialismo russo, talvez por ser mais distante que o americano da América Latina, é mais tolerável. Me parece que a perspectiva realista, do ponto de vista de uma Ucrânia que queira se manter independente, independente principalmente da ameaça da Rússia, que considera aquilo um pedaço de uma pan-Rússia, tentar se abrigar na OTAN, ou em alguma... um pouco não conseguir sair da perspectiva brasileira e latino-americana de que o imperialismo americano é o prejudicial quando eles estão na fronteira com o imperialismo russo, com uma Rússia de fato com ambições imperialistas e de colocar essa Ucrânia dentro de si, né? sem autonomia, sem ser o país independente que eles querem ser. Uma outra coisa interessante que a gente conversou um pouco antes de vir gravar sobre a guerra é como os ataques da Rússia
tem vitimado principalmente as regiões da Ucrânia que falam russo, que são culturalmente, não se identificam com o Putin, nem com o governo russo, bem entendido, mas são culturalmente russos, falam russo. O próprio Volodymyr Zelensky, como você lembrou, ele foi alfabetizado em russo e até hoje fala ucraniano com alguma dificuldade. Mas a ofensiva russa tem se concentrado principalmente nessas regiões, ao passo que o oeste da Ucrânia, que historicamente é mais forte o nacionalismo ucraniano, a cultura ucraniana, do ponto de vista da língua também, está sendo relativamente poupado, né? Exato. E isso, inclusive, um dos capítulos do Taras Kuzio, ele fala exatamente isso, né? Como construir uma nação, né? São 3 revoluções e 2 guerras, né? E ele pega desde a Revolução do Granito, né? Na construção da Ucrânia independente, o caso da chamada Revolução Laranja, né, e aí a Euromaidan de 2014, como elas teriam sido fundamentais na no fortalecimento da identidade nacional ucraniana, e as 2 guerras aí sim, né, sobretudo a de 2022, 2014 também, mas sobretudo a de 2022, aí representam algo muito significativo. Porque se você observar, né, observe o caso do Yanukovych, né, que era o presidente que foi deposto em 2014, o partido dele, que era o Partido das Regiões, ele tinha a votação forte, sobretudo, né, no leste da Ucrânia, né, em particular na região de Donbás, né, nas 2 províncias, Luhansk e Donetsk, aonde o conflito ainda está acontecendo, né, de maneira muito intensa hoje, que foi parte do início dessa guerra, né, quando a Rússia reconhece a independência dessas 2 províncias, agora são 2 províncias que a Rússia entende que são suas, né. A gente ali tem uma votação muito expressiva a favor do Yanukovych, do partido dele, né? Só que essa região e outras, como você falou, de fala russa, estão sendo hoje, literalmente, o palco da guerra, né? Se você olhar Kharkiv, que é a 2ª maior cidade da Ucrânia, uma cidade de fala majoritariamente russófona, né? É uma cidade que sofreu bastante o conflito, né? Então, a forma como essa população hoje enxerga a relação entre Rússia e Ucrânia, apesar de ser difícil a gente conseguir aferir no calor do conflito, tudo indica que é uma relação que vai ser bastante complicada, né? E é um ponto que o Paul Giannieri, no 3º capítulo, ele argumenta, que eu acho que vale a pena aqui ressaltar, o quanto, a partir do momento que a Rússia invade a Crimeia, em 2014, e ajuda os separatistas do Donbás a partir de 2014, e como essas 2 regiões eram as regiões que davam mais voto para políticos mais simpáticos à Rússia dentro da Ucrânia, a Rússia perde qualquer possibilidade de concorrer às eleições nacionais na Ucrânia. Fica muito mais difícil, né? E aí entra de novo aquele argumento da Ucrânia sendo perdida irremediavelmente, né, para o Ocidente. Mas esse ponto que você tratou é central, né? As regiões mais destruídas são as regiões que têm uma identificação maior com a cultura russa, o que não significa que eles que se identifiquem nacionalmente como russos na sua maioria, né? Na sua maioria se identificam como ucranianos já antes da guerra eclodir de 2014, mas obviamente que tem uma relação mais próxima com a cultura russa. E a guerra tende a tornar isso muito difícil. A relação entre as sociedades ucraniana e russa, depois desse conflito, independentemente de como o conflito vai acabar, tende a ser uma relação muito complicada daqui para frente. Mas concluindo um pouco, o Putin ele vai, nessa ação bélica, ele vai fortalecer muito esse nacionalismo ucraniano, né, que vai ficar super forte. Fortaleceu a OTAN. Né? Já está fortalecendo ambos. Suécia e Finlândia na OTAN era uma coisa inimaginável, porque são décadas de neutralidade militar dos 2. Décadas, literalmente, né? É uma guerra que, enfim, é resultado totalmente adverso para quem gerou ela, né? Para quem inventou isso daí, certo? Eu não consigo visualizar, né, ou seja, ganhos significativos da Rússia nesse conflito. Ela ganhou alguns territórios, né, que a gente não tem clareza se ela vai ter condições de controlar dentro da Ucrânia. Tudo indica que não vai ser nada simples controlar esses territórios, né? Há, de uma certa forma, do ponto de vista simbólico, essa imagem da Rússia como uma que faz oposição aos Estados Unidos, né, e de uma certa maneira tem como arregimentar nessa narrativa anti-Estados Unidos globalmente, mas do ponto de vista, né, da relação entre Rússia e Europa, por exemplo, pense no caso energético, né? Pense no caso energético. A Rússia vinha construindo uma relação de interdependência com a Europa de décadas, né? A Europa tomou a decisão de cortar essa relação de uma forma muito significativa, e isso não é algo como aqui nesse estúdio que a gente liga a luz, desliga a luz, não é algo que você liga um gasoduto, desliga o gasoduto, não é tão simples. A partir do momento que você toma uma decisão de cortar o cordão umbilical
umbilical, né, dessa dependência energética, para você reconstruir, não é algo que você reconstrói daqui a 1, 2 anos. Né? Então, do ponto de vista do comércio exterior, do ponto de vista das finanças, né, a Rússia está sofrendo sanções financeiras SWIFT, muito, muito significativas. Né? E, ao mesmo tempo, toda essa discussão que envolve o nacionalismo ucraniano, o fortalecimento da OTAN. Né? Então, eu não consigo enxergar ganhos da Rússia pelo que está acontecendo. Óbvio que pode ser que colegas meus, né, outros estudiosos achem alguma considerem, coisa, né, mas eu não consigo realmente visualizar grandes ganhos para a Rússia nesse conflito, como ele está se desenvolvendo, não. Ortega, tem mais uma pergunta? Não, acho que o básico era isso. Já falamos da parte do Brasil, né? Já falamos. Tá bom. Loureiro, parabéns pelo livro. A gente leu aqui meio que se dividindo, né? Então, deixo aqui para vocês, Linha Vermelha, a Guerra da Ucrânia e as Relações Internacionais no Século XXI. Editora da Unicamp, né? Editora da Unicamp, Felipe Loureiro, historiador, professor adjunto do IRI, da USP, que organizou tudo isso daqui. Então, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Felipe. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Ortega, obrigado. Obrigado, Duda. E é isso daí. Esse, então, foi o 5º número do podcast Latitude. Toda terça-feira, sempre às 9 da noite, nós vamos trazer análises e informações aí sobre a política mundial. Se você gostou, curta, compartilhe, toque o sininho, comente. A gente sempre lê os comentários. É muito bom ter vocês. O nosso jornalismo é um jornalismo independente, imparcial e, enfim, nós precisamos de vocês aí, também das assinaturas. Se vocês gostam da Cruzoé e gostam do Antagonista, não deixem de assinar. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Boa noite.